do apóstolo São João, no capítulo 2. Nós vamos fazer a leitura a partir do versículo 18. Os anticristos. Filhinhos, é já a última hora. E como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos se têm feito anticristos, por onde conhecemos que já é a última hora. Saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fosse de nós, ficariam conosco. Mas isso é para cumprir o que se manifesta, que não são todos de nós. E vós tendes a unção do santo, e sabeis tudo. Não vos escrevi porque não sabeis a verdade, mas porque sabeis a verdade, e porque nenhuma mentira vem da verdade. Quem é o mentiroso? Senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? E o anticristo? Esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Qualquer que nega o Filho, também não tem o Pai. E aquele que confessa o Filho, tem também o Pai. Portanto, o que desde o princípio ouviste, permaneça em vós. E se em vós permanecer, o que desde o princípio ouviste, também permanecereis no Filho e no Pai. Essa é a promessa que nos fez, a vida eterna. Essas coisas vos escrevi acerca dos que vos enganam. A unção que vós recebeste dele fica em vós, e não tendes necessidade que alguém vos ensine. Mas com a unção, como a unção vos ensina todas as coisas, e é verdadeira e não é mentira, como ela vos ensinou, assim nele permanecereis. E agora, filhinhos, permanecerei nele, para que quando ele se manifestar, tenhamos confiança e não sejamos confundidos por ele na sua vinda. E se sabeis que ele é justo, sabeis que todo aquele que pratica a justiça é nascido dele. Paramos aqui, irmãos. Amém. Nós estamos vendo, irmãos, a terra em uma concorrência religiosa muito grande. Nós estamos vendo aí os desentendimentos e até mesmo as más interpretações. Aqui, nós vemos aqui nesse texto a clareza do que significa o anticristo. São aquelas pessoas que negam o Pai, negam o Filho, irmãos, e não acreditam no poder da palavra de Deus. Mas nós estamos vendo também a terra, irmãos, se dividindo em castas religiosas, formando igrejas, para ficar um combatendo contra o outro. Irmãos, e nós sabemos que Jesus Cristo, ele nunca habitou e nem habitará em templo feito por mãos de homem. E Deus, ele ama todos que ele criou. Ele ama todos que confessam o seu nome. Aquele que bate o joelho no chão e clama a Deus em nome de Jesus Cristo, confessa o Pai, confessa o Filho. Nós estamos vendo pessoas pegando partes isoladas da Bíblia, contextos, né, irmãos, e fazendo daquilo liturgias religiosas, seguindo tradições. E essas tradições, irmãos, sempre causou muitos danos na terra. Sempre teve grandes dificuldades no meio do povo por causa dessas tradições. Tem algumas tradições, por exemplo, da semelhança do que aconteceu lá quando mataram Nabote, né? Nós vemos até pessoas falar que Jezabel matou Nabote. Mas, irmãos, os seguidores de uma tradição foram se desfigurando daquilo que era promessa. A promessa era de uma terra que manava leite e mel, e por causa de ganâncias financeiras, eles foram colocando ali valores naquela terra e foram dispondo daquela terra, vendendo ela para ter uma vida mais sossegada, sem precisar cuidar da lavoura. E quando eles menos assustaram, toda aquela terra estava na mão do rei, e aquele rei casando com uma rainha ali diabólica, que tinha como adoração ali um deus chamado Baal, começou a confessar que Baal ali era o deus da prosperidade, mas aquela terra manava leite e mel, porque tinha nela uma promessa, tinha cacho de uva, que 2 homens não pegavam. Mas, irmãos, chegou uma hora que um homem sincero e fiel ficou com o único pedaço de terra que tinha. E quando aquele rei fez aquela oferta, ele ofereceu vinhas melhores, né? Ofereceu terras melhores,
porque ele queria acabar com o último pedaço de terra que tinha ali, que ele guardava. Ele falou: longe de mim de guardar a herança dos meus pais. Mas ali aquela tradição ali, irmãos, fez com que aquele homem chegasse a ter o povo de Israel, o povo de Deus, o povo dono da promessa, e falasse ali como Jezabel chegou e falou. Olha, eu quero que vocês apregoem um jejum, eu quero que vocês peguem Nabote, eu quero que vocês arrumam 2 filhos de Belial, manda mentir, fala que ele blasfemou contra Deus, leva para fora do arraial e apedreja ele, porque ela tinha prometido dar de presente aquela vinha para o rei. E ali, irmão, o povo de Deus obedeceu Satanás na vida daquela mulher, porque estava seguindo uma tradição. Por isso, irmão, as tradições trazem grandes consequências. E ali fez tudo aquilo ali e ainda fala que foi Jezabel. Aquele costume era do povo de Deus e eles fizeram todo aquele trabalho, dando obediência àquela voz satânica. O que precisou, irmãos, Deus enviar o teu servo Elias. E quando Elias chegou, a primeira coisa que ele fez foi provar que Baal não era Deus da prosperidade. Irmãos, e ele chegou, orou e o céu fechou. E a terra que manava leite e mel passou a ficar seca como um deserto. E o povo começou a correr atrás de água. E enquanto o homem de Deus não orou, a água não chegou. Irmãos, então, são tradições, culturas que nós temos que quebrar. Irmãos, são relatórios que estão na terra. Nós estamos vendo coisas muito estranhas acontecer. Pessoas que vão aí nas redes sociais e um fica condenando o outro. Essas pessoas não estão observando a palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, porque Ele mandou, irmãos, tomar bastante cuidado com as palavras que nós falassem, porque Ele até anunciou que as nossas palavras, ela pode nos condenar e pode também nos absorver. Então é um perigo falar daquilo que não sabemos. Aqui nessa palavra, irmãos, ela deixou bem clara: aquele que confessa o Filho tem o Pai e tem o Filho. Então tem muita gente que confessa o Senhor Jesus Cristo e às vezes não vai em nenhuma igreja nenhuma. Na casa dele mesmo ele confessa, ele tem aquela fé no Senhor. Então nós devemos tomar bastante cuidado com os juízos prematuros, analisar aquilo que não sabemos. É muito perigoso. Por isso aqui, o Senhor amou o seu povo, amou a sua criação. Ele mesmo abriu a sua boca e falou que Ele não tem prazer nem na morte do ímpio e não quer que ninguém se perca, a não ser o filho da perdição. Por isso, devemos estar com bastante atenção na palavra do Senhor, para nós não analisar, irmãos, pedaços da Bíblia e fazer daquilo uma espada que julga, que fura as costas do irmão e ainda participar de juízos. Fala a Bíblia que o homem, ele com um pequeno leme, ele governa uma grande embarcação. Com um freio, ele governa o corpo de todo o cavalo, mas ele não consegue governar a língua. Por isso, nós temos que tomar bastante cuidado, porque o mundo, ele, irmão, está subordinado a um regime que veio da boca de falso profeta, da boca de dragão e da boca da besta. Diz a palavra que quando Satanás estava sendo derrotado, as 3 cabeças que manipulavam ali o comando dele, cada uma colocou, irmãos, um espírito imundo em forma de rã, vomitaram das suas bocas e lançou sobre a terra. E esses espíritos, irmãos, o nome deles é narração, locução e comunicação. Nós não podemos estar envolvidos nessas coisas. Paulo disse na Bíblia que se nós quisermos falarmos alguma coisa, fala segundo a palavra do Senhor. E segundo a palavra do Senhor, ele nunca quis liderança religiosa. Quando alguém queria saber quem era o maior, ele chamava a atenção e falava assim: qual é o maior? Quem está sentado à mesa ou o que está servindo? Ele falou: para mim, o maior é quem está sentado à mesa. Ele falou: eu entre vós sou o que sirvo. Então nós não podemos estar usando, irmão, de juízo, falando mal de igreja, falando mal de pastor, falando mal de político, falando mal... Não, irmãos, vamos pegar a palavra do Senhor e vamos guardar, armazenar ela no nosso coração e vamos fazer aquilo que
que está, irmão, determinada a nós. Não existe esse negócio de um ensinar o outro ensinar, não. A palavra do Senhor, ela é por unção. Aqui mesmo nós lemos aqui, a unção que vós recebeste dele permanece em vós e não tem necessidade que ninguém vos ensine, que alguém vos ensine. Então eu não conheço a unção que está lá naquele pastor, não conheço a unção que está naquele irmão, não conheço a unção que está no outro. Eu respeito a unção que está em todos. Eu creio que eu respeitando a unção que está em todos, a porta abre para que a unção que está em mim me ensine como conduzir essa graça dentro do meu coração. É o nome de Jesus Cristo e a nossa salvação que está em jogo. E para nós chegar lá de vestes brancas, nós temos que lembrar de uma coisa, que o Espírito Santo, ele manifestou sobre toda a carne. E como ele manifestou sobre toda a carne, ele não veio trazendo um destaque, nem um espírito grande para um espírito menor do que o outro. Não, irmãos, nós não necessitamos de subordinação alguma. Nós precisamos de estar subordinado àquilo que veio descer dentro de nós. Fala a palavra que ele branqueou os nossos vestidos e fez de nós reis e sacerdotes. Deu para cada um de nós o mesmo direito. Eu não sei, irmãos, em nenhum ponto da Bíblia onde um sacerdote entrou no santuário no lugar do outro, e não sei em nenhum ponto onde o rei, irmãos, ditou regra no reino do outro. Não, cada um de nós somos reis e sacerdotes, e nós temos que entrar no santuário para buscar o nosso trabalho com Deus. O que nós temos que buscar é o quê? Nós temos que vencer essa carne, porque no santuário eu busco as espadas necessárias para me vencer a minha carne, e uma outra carne não pode falar sobre a minha carne, porque quando eu entro no santuário, irmãos, eu entro para que eu receba o poder espiritual, para que eu possa, com o meu espírito, vencer a minha carne, porque a minha carne, a sua carne, a carne de todos, Deus arrependeu de ter feito ela, destruiu ela, e depois tornou começar de novo com poucas pessoas, tornou de novo falar com Moisés, vamos acabar com esse povo, e Moisés pediu intercessão de Jesus Cristo, e por essa intercessão, essas misericórdias chegou até o apóstolo São João, onde ele disse que aquele que anda na justiça, que ele cai com justiça ele levanta, até por 7 vezes. Ainda quando Lameque, ele vinha das suas adorações e encontrou algumas inimizades, e conhecendo a sentença que estava na terra, ele ali levantou a espada e matou aqueles homens que brigavam com ele. E ali quando ele matou, ele chegou em casa e falou, olha, eu sei que eu vou perecer, e o meu castigo será 7 vezes mais do que o castigo de Caim, porque eu matei esses 2 varões. Mas quando trazendo Pedro essa pergunta a Jesus, sabendo que na lei um homem tinha condenado ele 7 vezes, ali ele perguntou, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? 7 vezes? Ele falou, não só 7, mas 70 vezes 7. Então o conselho dessa palavra, que não vem de mim, vem do fundamento daqui do apóstolo São João, para você se desviar do anticristo que está dentro de você. O anticristo é a sua própria carne, é ela que fala, condena seu irmão, aquele irmão está fazendo aquele culto, mas Deus não está ali, aquela igreja está ali, mas Deus não está naquilo. Ainda que nós, irmãos, entendemos que tem alguma coisa errada, nós não podemos expor a nossa fala a juízo, porque a misericórdia de Deus, ela é muito maior do que nós imaginamos. E como rei e sacerdote, irmãos, eu entro no santuário para que eu possa purificar-me, a minha alma, o meu espírito, para que ele possa vencer perante a minha carne os obstáculos. E quando o assunto é ser rei, eu preciso reinar perante a minha carne com sabedoria, para que ela não enquadre a minha alma em juízos que Deus não aprova, Jesus Cristo não aprova, e eu termino como homem de Deus, ou até mesmo como mulher de Deus, que temos homens e mulheres no nosso meio, chegar diante do juízo, e Jesus Cristo falar, aparta de mim porque eu não te conheço, e ele falar, conheço sim, tu conheces, Senhor, porque no teu nome eu expulsei demônio, no teu nome eu fiz sinais, no teu nome eu operei maravilhas, e ele falar, apartai de mim, maldito, porque
porque eu não te conheço, porque colocou a fala em um juízo tão alto que terminou condenado, irmãos. Então, temos que tomar cuidado. Não é só em espaços, às vezes, onde há muitas brigas litúrgicas, muitas coisas que combatem, e nós temos que vencer tudo isso aí, sabendo que nós fomos chamados para abraçar inimigos, para orar para o que nos maltrata e nos persegue. E nós vamos observar toda a passagem de Jesus Cristo na terra, e nós vamos ver uma coisa: ele nunca ficou do lado de quem condenou, ele sempre ficou do lado daquele que foi condenado, e sempre absorveu. Ainda quando Zaqueu, publicano, foi até a sinagoga para aprender como orar, subiu junto com o sacerdote. Quando o sacerdote orava acusando aquele publicano. E quando Jesus, vendo tudo aquilo ali, falou: esse saiu justificado diante dos olhos de Deus. Porque ele orava de si, para defender um espaço onde ele congregava, defender ali um templo onde ele congregava. Irmãos, essas coisas não funcionam. Defenda a doutrina de Jesus Cristo, que é amor, que é misericórdia. E lembra que a mesma lei que desceu para um, desceu para todos. Nós não podemos estar aqui subordinado a ninguém. Temos que ser subordinados à unção que nós recebemos dele. E por essa unção, essa palavra invade agora os espaços e chama de bem-aventurado aquele que crê que tudo isso aqui é o Espírito de Deus. Se ainda há em você alguma incompreensão acerca da palavra do Senhor, e você ainda faz juízos, e às vezes faz até juízos bem altos, saiba que você nunca foi juízo e não será juízo. E quando você condena alguém, você está condenando você mesmo, porque quando alguém quer ser juízo, sendo ele ainda um simples homem que está aqui peregrinando como peregrino numa terra estranha, nós somos todos iguais, estamos todos aqui, irmãos, sujeitos aos mesmos problemas. Todos nós erramos, apenas os erros são diferentes. O apóstolo São Paulo disse que Deus encerrou todos ao erro, para depois usar de misericórdia com todos. Por isso, saia disso, meus irmãos, amigos, companheiros, pessoas de outras igrejas que também nos ouvem. Vamos, irmãos, tem irmãos que ele até fala mal até do próprio ministério dele, tem coisa para falar contra aquele que preside sobre ele. Irmãos, essas coisas não é do reino de nosso Senhor Jesus Cristo. Tinha alguém que estava ali, irmãos, expulsando o demônio. Os apóstolos chegou e falou: tem alguém expulsando o demônio ali e não é dos nossos. E Jesus disse: deixai, porque quem não é contra nós é por nós. Quem não é contra a doutrina apostólica, quem está pregando o evangelho, irmãos, não é por pontos isolados da Bíblia. Tem coisa que é mistério. Quando o povo começou a acusar Jesus Cristo, ele perguntou: por qual obra boa dessa me acusa? Ele falou: por nenhuma obra boa. Acusa porque você, como homem, está querendo ser Deus. Ele disse: não estou fazendo nada fora, porque na vossa lei está escrito: vós sois deuses. E essa escritura não pode ser anulada. Então a Bíblia não se anula, o que está escrito nela. Tem pessoas que pagam dízimo, né, irmãos? Nós não podemos estar contra isso. O dízimo é bíblico e a escritura não pode ser anulada. Às vezes pessoas usam o dízimo errado, mas também a própria palavra do Senhor fala: importa que o evangelho seja pregado, quer ele dignamente ou indignamente. A pregação do evangelho não depende, irmãos, de uma pureza, de uma classificação, de um espaço. A ordem é para que ele chegue até os confins da terra. Agora, irmãos, sobre aquele que é iluminado pela palavra de Deus, como a luz está descendo aqui nessa palavra, irmãos, vamos tomar bastante cuidado, porque nós vemos o anticristo lá do outro lado, vemos em um outro homem, mas o anticristo, irmãos, é um sentimento que pode passar no nosso coração e nós produzirmos aqui um juízo diferente do de Cristo, ainda que não podemos nem falar nada, mas ainda, além de produzir, ainda fala. Quando nós conferimos na palavra de Jesus Cristo, ele preveniu nós dizendo: olha, vocês ficam aí toma bastante cuidado, porque se chamar o pai de família de Beelzebul, como não fará com vós? E nós vemos pessoas, irmãos, chamando outras igrejas de demônio, igreja que canta louvores em nome de Cristo, prega a palavra, só porque não tem uma referência semelhante. Nós vemos pastores atacando outros pastores. Irmão, tudo isso aí
está fora. Vamos procurar, irmãos, aplicar esse amor que está escrito nessa palavra. Releia isso aí um bocado de vezes e descubra o anticristo que cruza o seu caminho para fazer você blasfemar, fazer você errar, ou até fazer você juízo de blasfêmia, porque às vezes a pessoa fala uma coisa muito forte contra uma igreja, tem uma ordem na palavra para ela, fala assim, ó, Paulo falou com Timóteo, a esses aí, você entrega para Satanás, para eles aprenderem a não blasfemar. Alguém pode te entregar para Satanás, e se você quer saber o que é uma pessoa na mão de Satanás, você olha o que ele fez com Jó, por determinação de Deus, que você pode ver o que pode acontecer se alguém usando dos direitos celestiais que a Bíblia dá para ele, e diz a palavra que a Escritura não pode ser anulada. Então vamos pegar esse amor aqui que João pregou, que nós gostaríamos de ter tempo para nós reler isso aqui mais vezes, mas nós não temos o tempo. Mas você é inteligente, compreende, você pega isso aqui, ó, e veja, quando o anticristo nascer em você, vai vir um sentimento de acusar, de condenar, de desprezar irmãos, né? Esse sentimento não é de Jesus, porque Jesus abraçou todos sem olhar quem. Ele nunca perguntou para ninguém de qual igreja que você é crente, porque você precisa receber o milagre, mas eu tenho que saber onde você vai contar. Não, ali curava as pessoas e deixava as pessoas livres para que eles pudessem glorificar o Deus que deu para ele aquele milagre também. Então fuja, irmãos, de acusação. Tem pessoas que falam forte, é porque ainda não aprendeu que nós fomos chamados para abraçar inimigos, orar pelos que maltratam e perseguem. A Bíblia diz que se alguém nos pedir a túnica, dê a capa também. Se alguém pedir para caminhar conosco uma milha, vamos com ele 2. Então é tirar os nossos direitos. E a caridade fala claro lá, irmãos, que ela não deseja os seus interesses. Então muitas coisas os irmãos erram, os irmãos de outras igrejas erram, porque eles querem puxar uma tendência religiosa, defender um espaço onde ele congrega. Não, meus queridos, defenda Jesus Cristo com a virtude no seu coração, porque quem cura a virtude é a carne e a alma. Tem pessoa que ele passa meses e meses sem sentir a virtude, e a língua é afiada para falar mal de tudo e de todos, fala de políticos, fala de médicos, fala de todas as coisas na terra. Irmãos, vamos tomar cuidado. Diz a palavra que ai daqueles que usa a língua como espada para riscar as costas do seu irmão. Se você quer dizer alguma coisa, não diga por redes sociais, não. Se você tem alguma coisa do Senhor, você está enviado em missão naquela alma. Vá